Boa noite. Isto hoje realmente está alto. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. A nossa gratidão pela vossa presença. Sabemos que não é fácil nesta altura em que está frio, está chuvoso. Muitos companheiros estão, infelizmente, com gripe. Mas tudo passa. Então, nós que possamos, na noite de hoje, buscar a compreensão, o discernimento e possamos partilhar deste tema, que é o perdão, portanto, a necessidade do perdão. Todos nós necessitamos de perdão. Mas, como disse a Fátima na oração muito bem, nós também temos que aprender a perdoar, que essa é a parte mais difícil. Nós somos seres ainda tão imperfeitos, e isso mexe com a nossa forma de estar, ainda impera muito o orgulho, o egoísmo, e portanto é algo que demora a trabalhar. Então, para nós iniciarmos, vamos dar o exemplo da natureza. A natureza ensina-nos a praticar o perdão através do exemplo. As árvores, que têm os seus troncos decepados pela motosserra, que são consumidas ou agredidas pelo fogo, voltam a oferecer-nos a beleza das suas vestes pouco tempo depois, quando os rebentos despontam aqui e ali na raiz presa à terra. E também nós estamos presos a este planeta pelos nossos compromissos. Daí ser muito importante que nós possamos trabalhar para nos renovarmos espiritualmente e alcançarmos esferas superiores, mais puras, mais iluminadas. Perdoar é transformar os ambientes de discórdia em harmonia e, por isso, Jesus incentiva-nos a não julgar e a não condenar. Vai ainda mais além, estimulando-nos a perdoar de um modo total, inclusivamente aos que nos julgam e condenaram indevidamente. Todos nós sabemos que Jesus, este sol das nossas vidas, foi um exemplo de perdão. Ele foi exemplo enquanto aqui esteve encarnado. Ele demonstrou-nos como praticar a caridade, o amor. Pelo seu exemplo, ele não falava, as palavras dele eram ações. E também ele nos mostrou o perdão. Não só em toda a existência, porque ele foi perseguido, mas até naqueles derradeiros momentos da existência dele, quando ele estava pregado naquela cruz e sofreu os maltratos físicos, psicológicos e espirituais. As últimas palavras dele foi pedir a Deus que nos perdoasse, que perdoasse os seus agressores, mas também toda a humanidade, porque nós ainda não tínhamos capacidade para compreender os atos de amor que ele nos veio trazer, que nos veio ensinar. Efetivamente, o perdão foi uma das grandes razões da vinda de Jesus ao nosso planeta. Uma das partes mais bonitas da sua missão foi precisamente a de mudar o comportamento dos homens, instituindo o perdão e a indulgência para com o próximo. Daí que esta época que nós estamos a viver, neste momento, que iniciou a época natalícia, ser tão especial. Reparamos que a maioria das pessoas, nestes dias, tornam-se mais compreensíveis. Estão mais dispostas a fazer voluntariado, a fazer doações, a serem mais gentis. E também não tem como não ser. Porque o ambiente espiritual com que nós somos banhados, rodeados, esta envolvência espiritual, só quem ainda for muito fechado, espiritualmente falando,
é que não sente este ambiente. Então propõe-se mesmo a praticar a verdadeira caridade. Quando Jesus nasceu, ele nasceu num meio muito pobre, como nós sabemos. Maria e José bateram em imensas portas e todas elas se fecharam. Independentemente de saberem, porque dava perfeitamente para ver, que Maria estava para ter bebê. Estava no final da gravidez, portanto, pronta para dar à luz. E não houve ninguém que lhe abrisse a porta. De modo que ele nasceu num pequeno estábulo. Foi um único sítio. Os animais o acolheram. Só por aí mostra o quanto nós éramos desprovidos de amor e de caridade. Mas éramos e somos, porque passou mais de 2000 anos. E nós vemos que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, científico, hoje ainda se vê mulheres a dar à luz numa ambulância porque as portas se fecham à porta da maternidade. Porque o ter ainda é superior ao ser. Porque ainda se olha à parte por razões políticas, sociais, não interessa. Ainda hoje isso acontece. Então, nós por aí vemos o quanto nós ainda estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos já estar. Nós ainda avaliamos muito as pessoas pelo estatuto social, pelos conhecimentos, pelas posses financeiras, o que é permitido para um, para outro não é. Ainda existe muito a questão das cunhas e isso mostra de facto que o nosso processo é muito lento. O nosso processo evolutivo é muito lento. E não foi porque a mensagem de Jesus, portanto, o facto de ele ter nascido numa manjedoura, não foi porque a mensagem não foi passada, ok? Porque a manjedoura representa a humildade e a simplicidade que todos nós devemos ser. Não é ter. Porque ter, nós umas vezes temos, outras vezes não temos. É ser. Ser humildade. Quando nós conseguimos ser humildade, já não vamos ter certa maneira e certa forma de pensar. Então, aquele momento único representou um marco na história da humanidade. No calendário ficaria marcado o antes e o depois de Jesus. Não só pela humildade e simplicidade, mas também pelo perdão que transparecia naquele olhar meigo e doce. Sim, aquele perdão incondicional, aquele para o qual nós devemos todos trabalhar. Perdoar é muitas vezes difícil e ainda normalmente requer de nós um grande esforço. Contudo, este é o único caminho para a nossa libertação espiritual. A palavra perdoar significa desculpar, absolver, conceder o perdão a alguém. E de todas as recomendações que Jesus nos deixou, o perdão foi sem dúvida a mais difícil, o mais difícil de colocar em prática. Lá está, porque requer este trabalho, como falámos há pouco. Perdoar sinceramente do coração o mal que nos tenha feito é muito difícil. Quantas vezes dizemos, eu perdoei. No entanto, no próximo reencontro, à mínima contradição, todo o ressentimento vem ao de cima e saltam à vista todos os defeitos dessa pessoa, deixando-nos envolver de imediato por sentimentos negativos, em especial
o orgulho. Muitas das vezes nós confundimos perdão com esquecimento, mas não é a mesma coisa. Perdoar não depende de esquecer. O cérebro registra todos os factos e, por isso, não tem necessariamente de se esquecer. Mas aprendemos na doutrina espírita que os nossos pensamentos e ações ficam registados muito além do cérebro. Ficam gravados no perispírito. Por isso, é impossível nós esquecermos. Poderá haver um esquecimento do cérebro, momentaneamente, quando se tem um problema de saúde, mas fica gravado no perispírito. O que é preciso é conseguir diluir a mágoa, a raiva e o ressentimento que o facto gerou, pois, caso contrário, o perdão será superficial ou mesmo uma ilusão. Claro que em determinadas situações, se nós conseguirmos esquecer, ainda que seja por momentos, é bastante benéfico. Porque quando se sofre, por exemplo, algum tipo de agressão, há ali uma energia negativa que é gerada, não é? E que nos vai consumindo, não é? Pouco a pouco. Isso é prejudicial para o nosso equilíbrio psicossomático. Quem se deixa levar pela mágoa acumula energias nocivas à sua volta, assimilando-as e, desse modo, colabora para que essas energias procurem os órgãos físicos mais debilitados no seu corpo e, por sintonia, ali se alojem, provocando doenças e desequilíbrios físicos graves. Então, se nós formos a pensar, nós temos muitas das vezes problemas de saúde, tumores, pólipos, alergias, descontrolos da pressão arterial e muitas outras coisas mais, que poderiam ser atenuados se quando quem está doente, quando estamos doentes, nós dessemos o nosso perdão. Às vezes deixámos-nos levar por essa energia, por esses sentimentos negativos, de raiva, de desprezo, e isso vai-se refletir no nosso corpo físico, porque o corpo físico reflete o estado espiritual. Então é algo que nós devemos de pensar. Quando pensamos em saúde, em ter saúde, significa nós trabalharmos a nossa forma de ser, de estar, de sentir, pensar. Numa situação conflituosa, é muito raro alguém admitir que é culpado. Nós nunca temos culpa, é sempre o outro, não é? Regra geral, foi sempre o outro que atirou a primeira pedra e, portanto, quem começou com os factos que provocaram a discórdia. Partindo desta premissa, o ato de perdoar acaba por ser, para a maioria das pessoas, um problema de difícil resolução. E porquê? Estão a ouvir aí ao fundo? É que a minha voz já começou a baixar. Não sei se repararam. A gente começa a falar destas coisas e começa aí, pronto. Se, entretanto, não conseguirem ouvir, façam sinal de cena que eu volto a elevar o tom. Então, porquê é que é difícil? Porque é necessário que nós façamos uma reflexão e, em primeiro lugar, temos que admitir que existe um conflito. Nós, muitas vezes, nem admitimos que existe um conflito, mas estamos no meio dele. E também uma coisa que ajuda muito é nós sabermos, no momento da ofensa, qual era o estado físico e emocional nosso e de quem nos está a ofender ou a agredir. Porque isso conta muito, parecendo que não conta. E então, quando nós conseguimos analisar esses factos, é bem mais fácil para nós, se nos sentimos ofendidos, compreender as razões que deram aso à ofensa ou à agressão. E, por conseguinte, é mais fácil, ou antes, não é tão difícil de partirmos para o perdão, porque fácil nunca é.
Mas se analisarmos as coisas bem, tornará-se mais fácil. E por sua vez, o ofensor, se tiver a mesma reflexão, mais facilmente se arrepende e pede perdão. Quantas vezes nós estamos no nosso lar, começamos uma discussão com os filhos, ou com o marido, ou com a esposa, ou até no local de trabalho, por uma coisinha de nada. E quando vamos a ver, já está a casa a vir abaixo ou o trabalho. E quando depois paramos e refletimos, mas afinal, nós discutimos porquê? Não é? Porque estávamos mais nervosos, porque estávamos saturados, porque estávamos com uma dor de cabeça e tornámos-nos mais impacientes. Não é? Por isso é que há pouco eu estava a dizer que se nós analisássemos o estado físico e emocional, não é? Posteriormente, iríamos, se calhar, depois ter aqui uma versão diferente, que nos iria ajudar. Em termos racionais, diríamos que, sem se compreender as causas que deram origem ao litígio, o perdão dificilmente será concedido. Irá haver sempre um ruído interior que indica que este foi apenas superficial. Se houver uma sensação de desconforto sempre que o ofensor e o ofendido se encontram, isso sugere que as relações entre os dois continuam a ser tensas. Logo, o verdadeiro perdão não foi ainda concedido. Às vezes pensamos que já foi, mas quando nos encontramos novamente com a pessoa, quando falamos, se realmente houver ali aquele sentimento de desconforto, quer dizer que há ali alguma coisa que ainda não é na totalidade. Então eu ia-vos convidar a fazermos um pequeno exercício. Pode ser? Então, ia convidar todos a fecharem os olhos. Não há batota. Isto é para irmos um pouquinho para dentro de nós. Então, vamos fechar os olhos, recuar uns quantos anos nesta existência. Talvez quando éramos crianças, adolescentes, ou até mesmo já em adultos. Para a maioria de nós, eram tempos muito difíceis. Vamos abrir o baú das recordações e pensar num momento da nossa vida menos bom. Onde alguém nos magoou. Aquele pai castrador, aquela mãe destemperada, aquele professor que quando tirávamos negativa nos dava reguadas até as mãos ficarem vermelhas e inchadas, aquele avô viciado no jogo e nas mulheres, aquela mãe que nunca nos soube dar um abraço, aquele pai que chegava a casa bêbado e batia na mãe, aquele patrão que não reconhece o teu trabalho e te xinga à frente dos outros, aquele colega que faz bullying toda a hora na escola. Agora abram os olhos e digam-me qual o sentimento que vos envolve. Isto foi muito mal. Normalmente nós fazemos reflexões para ir buscar coisas boas e eu aqui fui abrir o baú das coisas menos boas. Revolta, tristeza, humilhação. Agora vamos voltar aqui e vamos lembrar os ensinos espíritas, que nós não andamos aqui por acaso. Vamos lembrar aquilo que temos vindo a aprender. Porque é que cada um de nós passou ou ainda passa por este tipo de situações? O que é que vocês acham?
Nenhum de nós nasceu na família errada. Nenhum de nós está na cidade errada, no trabalho errado. Todos nós. Lembram-se no início, quando começámos a falar, no início da palestra? Todos nós estamos aqui presos pelos nossos compromissos. Fomos nós, a maioria, que pediu para vir nascer naquela família, com aquelas pessoas, naquela cidade, para determinado percurso. Porquê? Por que será? Por que será que nós ainda temos que passar por certas situações menos boas para aprendermos a ser mais humildes, mais caridosos, mais compreensivos? O que será? Mas esta doutrina é muito consoladora. E para além de nos mostrar a causa, mostra-nos o caminho para ultrapassarmos estas provas de uma forma mais leve. Por isso é que Jesus veio à Terra, para nos mostrar o amor, para nos mostrar que apesar das ofensas, das humilhações, das agressões, nós podemos vencer. Nós podemos aprender a ser melhores. E esse é o propósito da nossa vida, é a nossa evolução. Por isso é que a doutrina é consoladora. Agora há uma coisa. Independentemente de quem se tenham recordado quando tiverem os olhos fechados, cada uma dessas pessoas só deu aquilo que tinha. Ponto final. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Já parámos para pensar como é que foi a vida da maioria dos nossos pais quando eram pequenos? Nós achamos que temos muitas dificuldades, nós achamos que a vida nem sempre nos corre bem, que fulano ou cicrano não nos trata assim tão bem. Já pensamos como é que foi a vida dos nossos pais, dos nossos avós? Então, eu lembro-me que meu pai nasceu numa pequena aldeia. A casa era no meio dos montes. Não tinha estrada, tinha um caminhinho pelo meio dos montes. Essa casa ainda existe. Não tinham água, tinham que ir buscar a água à mina. Não tinham luz. A casa era assim um quadradinho. E ele veio com a mãe, com 3 anos, veio com a mãe para o Porto, viver para o Porto. Com muitas dificuldades. A minha avó foi trabalhar para o mercado de Gaia, foi vender, levantava-se às 5 da manhã, todos os dias. O meu avô lá tentou arranjar a fazer cortes de cabelo e a barba. Tiveram 5 filhos. Viveram com muitas dificuldades, muitas mesmo. Nós hoje queixamos-nos porque um frango não chega para dar de comer a 4 pessoas. Naquele tempo, meio frango tinha que dar para 7 ou 8 pessoas, ou um quarto de frango, quando existia. Porque muitas vezes eles comiam sopa e broa. Como eles, se calhar muitos dos vossos pais e avós. Vocês acham que eles tinham tempo para chegar a casa, quando os filhos chegavam a casa, eles perguntavam: filho, como te correu a escola? Vou-te contar uma história quando fores adormecer. Olha, o que é que queres jantar? O que é que queres vestir? Que nós perguntamos hoje aos nossos filhos, que eles estão sempre a reclamar.
Que carinho é que aqueles pais conseguiam dar? Se eles trabalhavam de sol a sol para garantir que tivesse pelo menos uma sopa na mesa. Então, o que é que os nossos pais, ou os nossos avós, ou tios, nos podiam dar? Podiam nos dar. Isso é uma forma. Se me perguntarem se isso é uma forma de amor, é. Hoje a psicologia está bastante desenvolvida. Nós já estamos um pouquinho mais desenvolvidos. Já vamos criando os nossos filhos com mais atenção, com mais carinho. Naquele tempo, os nossos pais, os nossos avós, não tinham nada disso. Porquê é que nós reclamamos porque um pai nos tratou de determinada forma? Como é que eles viveram? Eu lembro-me que o meu pai fez a 4ª classe, ia para a escola com uns tamancos, umas calças rotas, quando podiam, às vezes iam para a mestra. Eram tempos muito difíceis. O que é que eles tinham para nos dar? Toda essa compreensão que hoje nós podemos dar aos nossos filhos, mas que muitas vezes nós não damos. Pois. Hoje, nós não somos capazes de dizer não aos nossos filhos. Eu disse muitas vezes não ao meu filho, mas para aqui que ninguém nos ouve, também disse algumas vezes ninho. E na educação não se pode dar ninho. Mas eu também devo. Ainda estou a aprender. Mas quem sou eu para exigir que um pai ou uma mãe nos possa dar aquele carinho, aquela atenção que nós tanto queríamos? Se nós analisarmos aquilo que eles passaram. Então, porquê guardar rancor? Porquê guardar ódio? Porque não fomos tratados tão bem na nossa infância. Se não fossem eles, nós não estávamos aqui. Isso é garantido. E eles deram-nos a oportunidade de nascer nas condições que puderam e naquelas que nós precisávamos de nascer para darmos o saltinho. E hoje nós estamos aqui a aprender a desenvolver o nosso melhor, a sermos mais humildes, a sermos mais amorosos, a sermos mais assertivos com os nossos filhos, porque os nossos filhos são os homens e as mulheres da amanhã. E é isso que eles precisam de nós. Portanto, todos aqueles momentos menos bons que nós tivemos lá atrás, temos mais é que os ultrapassar. Porque é isso que nós aprendemos aqui com a doutrina. A desenvolvermos esse amor, essa compaixão e esse sentimento de perdão. Eu cobrava muito do meu pai. Não era fácil, porque ele era muito castrador. Ele não me deixava sair, como os jovens fazem. Ele não me deixava namorar. E isto até aos 20 e tais. Não é? Mas sabem uma coisa? E eu concluí. É aqui isto que está a funcionar, não sou eu que estou a perder a voz. Eu concluí que ele foi o pai que eu precisava. E é isso que nós temos que fazer. Deixar ir aquilo que é menos bom.
Passando à frente, que isto aqui já está a cebola, alguém pôs aqui uma cebola e eu não vi. Então, é uma forma de amor. É uma forma de amor. E nós temos que dar valor a isso. Porque hoje estamos aqui graças a eles. E se me perguntarem alguma vez, apesar das minhas reclamações, eu pus em causa que o meu pai ou a minha mãe não me amassem? Nunca. Então, da mesma forma que as experiências familiares podem marcar profundamente o nosso desenvolvimento, as situações vividas na escola e no trabalho, como falamos há pouco, também representam grandes oportunidades de aprendizagem e superação. Muitas vezes enfrentamos desafios nesses ambientes, seja por desentendimentos, injustiças ou por atitudes que nos magoam. E nessas alturas, nós somos todos convidados a refletir sobre a lei de causa e efeito e sobre a importância de nós não guardarmos rancor ou sentimentos negativos. Somos convidados a lembrar Jesus, sempre, o mestre das nossas vidas, e todo o seu percurso durante a sua passagem pela Terra. É comum, por exemplo, que discussões surjam por motivos aparentemente banais, ganhando dimensão no calor do momento. O verdadeiro processo de perdão começa quando nos propomos a analisar os factos com sinceridade, entendendo que tanto nós quanto os outros estamos em evolução e sujeitos ao erro. Portanto, a tal análise que nós tínhamos falado há pouco, nunca esquecendo que nós estamos neste processo evolutivo, que nós também cometemos muitos erros, muitos mesmo. Ao olharmos para trás, podemos reconhecer situações em que fomos ofendidos ou magoados por familiares, amigos, colegas ou superiores, mas também momentos em que, talvez sem perceber, tínhamos magoado alguém. Nós pensamos sempre que fomos magoados, que fomos ofendidos. Nunca paramos para pensar que muitas das vezes nós temos atitudes que não são as mais corretas e que também podemos ofender os outros. Às vezes uma palavra simples, mas a forma como nós dizemos, o tom e a energia que empregamos nessa palavra faz toda a diferença. Aprender a perdoar nesses espaços é fundamental para a nossa paz interior e para a construção de relações mais saudáveis. A indignação é um sentimento que às vezes se torna necessário diante da atitude descabida de alguém. Tal indignação não deve assumir, porém, o caráter da agressão, nem do revide, devendo, portanto, ser manifestada para que a outra pessoa perceba as consequências de seus atos. Pois às vezes, por gostarmos de alguém de forma exagerada, perdoamos suas atitudes inadequadas para connosco e para com os outros, confundindo os sentimentos e desculpando quando cabia a repreensão necessária. E por isso é que nós vemos também muita violência em casa. Quando há pouco falávamos em compreender, em perdoar, e devemos fazê-lo, não é? Mesmo atitudes que tivemos no passado, com os pais, com os avós, com familiares, é importante vermos que, de facto, existem situações de violências e essas não são aceites, não é? O facto de nós compreendermos e perdoarmos não significa, como diz aqui, sermos coniventes com a situação. Porque perdoar e desculpar sem limites, não é? Quando existe esse tipo de situação, incita o outro à prática do mesmo ato reprovável. E isto não é amor, não é? Mas sim submissão. E muita gente se submete a determinadas situações na vida que depois leva à revolta e a muitas outras coisas mais. Mas não vamos entrar por aí.
E vamos então dizer que sim, assim, perdoar não significa aceitar ou justificar atitudes inadequadas, cá está, mas sim libertar-se do peso da mágoa e seguir em frente com leveza, tal como ensina a doutrina consoladora. Então, quando fecho os olhos e vejo aquelas recordações menos boas, sinto, o que é que eu penso? Tento vê-las com outros olhos, com outro sentimento. O melhor sentimento que existe em mim. Porque muitas foram as pessoas que passaram e que deixaram as suas marcas boas e menos boas. Então, aquelas que deixaram marcas menos boas, nós o que devemos fazer é, de facto, olhar com outros olhos, com outro sentimento, com mais leveza. Porque é esse o caminho. Pois a verdadeira superação acontece quando somos capazes de transformar essas experiências em oportunidades de crescimento e amor. Na verdade, a terapêutica do perdão não é senão a aplicação do que Jesus nos ensinou. Se nós recordarmos o trabalho da semana passada, o João falou precisamente do perdão, no capítulo das bem-aventuranças. E lembrando que Jesus nos pede, nesse capítulo que ele falou, que nos pede para termos misericórdia daqueles que eventualmente nos tenham ofendido ou que nos venham a ofender. De acordo com as leis divinas, a nossa absolvição depende de absolvermos o nosso próximo. E vamos ver isso justamente na oração do Pai Nosso, conforme também foi falado, não é? Ao refletirmos na oração universal, que é o Pai Nosso, quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos aos nossos devedores, não estamos somente à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, uma vez que admitir que necessitamos do perdão divino para as nossas faltas, estamos a assumir antecipadamente a culpa. Já pensámos nisso? Mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. E essa é a parte que nós nos esquecemos muitas das vezes. E há aqui uma coisa que não falei, que quando nós falamos no perdão aos outros, por nos ofenderem, antes de mais, nós devemos perdoar a nós próprios. Muitas vezes nós não nos perdoamos. Seja porque tivemos uma atitude menos adequada e depois ficamos a remoer aquilo, mas porquê é que eu tive aquela atitude, porquê é que eu disse aquilo, porquê é que eu magoei, não sei o quê. E não nos perdoamos. Então, como é que nós queremos perdoar o outro se não nos perdoamos a nós mesmos? Como é que eu posso amar o outro se não me amo a mim mesmo? Nada nem ninguém está fora dos limites de Deus. E o estarmos dispostos a perdoar quem nos tiver ofendido devolve-nos a paz interior. E a certeza que nós estamos a cumprir com o maior mandamento da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lá está. Então, o perdão para nós, em primeiro lugar. Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, é essa força interior que nós devemos trabalhar diariamente para nos podermos amar
e poder amar o nosso próximo. Lembremos-nos que o ódio não é senão o amor que adoeceu gravemente. Como tal, é preciso tratá-lo com os recursos terapêuticos da compreensão, da tolerância e da paciência. Portanto, o perdão é uma terapia, é a maior terapia de amor que nós podemos ter. E é imprescindível à nossa evolução espiritual. Então, como falávamos há pouco, o Evangelho lembra-nos ainda de uma outra coisa. É que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Isto é outro ponto que às vezes a gente não pensa. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio para além do túmulo aqueles a quem conservaram rancor. E esta passagem lembra-nos claramente que o conflito pode continuar no mundo espiritual. Então o que é que nós temos que fazer? E eles ainda dizem outra coisa. Mas, quando não conseguimos perdoar ao nosso adversário, provavelmente teremos que nos reencontrar com ele numa próxima existência, para que essa reconciliação se dê. Com um caneco. Então, o que é que nós temos que fazer? Queiramos ou não? Não é? É aceitarmos e trabalharmos para ultrapassar. Nós não temos que ir com a mochila, como fala muitas vezes o João, trazemos uma mochila, não é? Nós não temos que ir com a mochila mais leve. Pois é, isto é muito complicado. A melhor solução é o perdão ser concedido na vida atual. Já que perdoar é ótimo para quem perdoa, obviamente. Pois quem o faz, livra-se do triste peso que carregava e quem foi perdoado terá de responder. Mas isso é um problema dele. Aprendemos também com esta doutrina consoladora que quem errou não tem forçosamente de resgatar os seus erros pela dor. Isso é que a doutrina é consoladora. Nós não temos que ir pela dor. Quer dizer, nós teimamos em ir pela dor, é um facto. Mas nós não temos que ir pela dor. Principalmente se arrependeu do ato, podendo anular a sua dívida através do amor, prestando auxílio ao perdoar. Quem conhece a ciência do perdão nunca deixa o ofensor sem ajuda. Ainda que ao princípio este auxílio se dê apenas pela prece. Se nós conseguimos, alguém que nos fez assim uma daquelas partidas que nos mexeu cá dentro e não sei o quê, pelo menos fazermos uma oração, pedirmos para nós aceitarmos, para deixarmos de diluir e pedirmos por aquela pessoa, já estamos no caminho para mais tarde conseguirmos diluir a mágoa, a ofensa na totalidade. Trabalhamos para nos limparmos do orgulho e do egoísmo, pois todos nós ainda possuímos a tendência de observar com desculpas os grandes defeitos de que somos portadores, reprovando, entretanto, sem exame pequeninas faltas alheias. Vemos o argueiro que está no olho do outro e não vemos a nossa trave, não é? Se Deus nos tolera e perdoa, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Perdoar 70 vezes 7 vezes cada tipo de falta cometida é exercício para a instalação do amor em definitivo em nós. Lembremos que quem ama não se sente agredido por qualquer atitude do outro. Lá chegaremos um dia. E se assim for, já não temos de perdoar, pela simples razão de que não nos ofendemos. Igualmente, não precisaremos de ser perdoados pelos nossos erros,
porque sob a luz da perseverança e da humildade, estaremos a tentar ofender os outros cada vez menos. O Cristo ensinou-nos o perdão ao compreender a atitude de quem o traiu, amparando e auxiliando para seu erguimento na vida melhor. Jesus foi ao encontro de Judas no umbral para o ajudar. Essencialmente foi esta a obra que foi utilizada no trabalho de hoje, com algumas reflexões que eu fui fazendo. E então, para terminarmos, eu convidava para voltarmos quase ao início da palestra, e falámos daquelas pessoas, fechámos os olhos e pensámos naquelas pessoas que de alguma forma nos magoaram, fossem os nossos pais, fossem os avós, os tios, aqueles que fizeram as vezes dos nossos pais. E vamos tentar ressignificar esses momentos. Então, vamos olhar para ali e vamos lembrar alguns bons momentos da nossa infância, porque todos nós estivemos. Hoje, os miúdos não dão valor, mas nós, ficou nas nossas lembranças. A primeira vez que fomos à praia, quando recebemos o primeiro triciclo, ou aqueles carros que eu acho que o meu irmão teve tinha assim, as rodas acho que era meio de madeira, ou coisa assim do género. Nós íamos para a rua brincar. Os nossos pais terem permitido brincarmos na rua. Aquelas brincadeiras saudáveis. Quem é que nunca jogou à macaca? Os piqueniques, nós levávamos a tenda às costas, mais o tacho, mais o garrafão da água. Era da água. Aquele bolinho feito pela mãe. Aqueles panadinhos feitos em casa. Quando a mãe se lembrava de ver os álbuns de fotografias e contavam as suas histórias, aquelas fotografias a preto e branco, meias amareladas, tinham tantas histórias. O primeiro presente debaixo da árvore, aquelas árvores cheias de cores, todas floridas. Aquele presente que nem sempre era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos um brinquedo especial, mas muitas vezes eram umas meias, uma camisola interior. A minha mãe fazia-me sempre uma saia, um vestido para eu vestir no dia de Natal. Não era o brinquedo que eu queria, mas no dia de Natal eu lá tinha uma roupinha nova para vestir. Simples, mas tinha. E outras tantas coisas mais que os nossos pais não tiveram, mas que nós já tivemos. Então, convidava agora a fecharem novamente os olhos. E com a alma lavada de perdão e pensamento, agradecemos aos pais e avós e àqueles que fizeram a vez deles pela oportunidade da vida
porque sem eles não estaríamos aqui. Aproveitemos esta existência para nos renovarmos, tentando aumentar o nosso círculo de amizades através da força do perdão. Sempre que nos sentimos ofendidos, tentemos silenciar interiormente, ligando-nos a Deus e a Jesus pela oração. E porque o silêncio é de ouro, deixo-vos com a mensagem do Espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Então, que nesta noite o amor de Jesus e do nosso Pai Celestial nos possa banhar a alma e conduzir-nos ao amor. Que assim seja.